Seja muito bem-vinda ao Bem Dispostas Cast, o podcast que te prepara para a vida. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje eu recebo ela, que eu admiro pela leveza como ela comunica temas densos como imagem, autoestima e vida real. Ela é consultora de imagem, personal stylist, apresentadora de TV, criadora do método Moda, é mãe, esposa e uma mulher que se posiciona com firmeza sem perder a doçura. Seja muito bem-vinda, Suelen Arrigo. Ai, muito obrigada. Gente, que apresentação maravilhosa. Eu já fico muito bem disposta com essa. Você é muito bem disposta. Uma alegria estar aqui, Lídia. Primeiro, quero te parabenizar pelo trabalho incrível que você vem fazendo. Obrigada. É uma alegria ver mulheres fortes, mulheres que levam o nome de Deus, né, de uma maneira tão leve, tão gostosa e ajudando essa sororidade entre mulheres. E também é o que você faz. A gente conversou um pouco aqui, né? Bem dispostas. A Suelen e eu, a gente se conheceu, não tem muito tempo, mas já foi assim algo que a gente teve uma afinidade logo de cara. E eu tenho certeza que nesse episódio vocês vão, assim, se encantar por ela, como eu me encantei também. E a gente teve a oportunidade de estarmos juntas numa entrevista, né? Exato. Estávamos juntas numa entrevista na TV e o conteúdo foi um conteúdo de assuntos que ela trabalha, que eu tenho em comum de gostar muito e que complementa muito pilares que a gente trabalha dentro do método Mulher Bem Disposta. Então, Suelen, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco para as bem dispostas sobre essa importância do que você vem realizando. Você comentou comigo que você também já foi modelo, então toda essa parte do contexto da moda, de como se vestir, da autoestima, faz parte da sua vida há muito tempo. Muito tempo. E aí eu queria que você contasse um pouco o quão importante é para a mulher bem disposta, para que ela se perceba, para que ela faça uma avaliação de como ela tem se visto diante do espelho, se ela gosta, se ela está satisfeita e o quanto isso tem impactado no posicionamento dela em tudo. Tanto ela com ela mesma, quanto ela com o relacionamento que ela tem ou que ela gostaria de ter e ainda não tem. E também ela diante do ambiente de trabalho, da carreira, o que ela vislumbra, porque aqui a gente fala muito sobre essa conciliação da carreira com a maternidade, Sim. né? E o quão é importante que a mulher ela se veja, e se veja da maneira assertiva e benéfica, para que isso possa refletir em tudo dos resultados dela. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sem dúvida alguma, né? Eu costumo dizer, Lídia, que a nossa imagem fala antes mesmo que a gente abra a boca. E fala por tudo. Então, é meio cruel até conosco se a gente não se sente segura quanto à nossa imagem. Então, existem maneiras dessa mulher, a bem disposta que está aí nos ouvindo, se assegurar da sua imagem. Nós somos mulheres, nós somos seres humanos e é comum, principalmente por conta da nossa vida, toda a nossa trajetória, e aí, dado o momento da vida, por mais que você seja uma mulher segura, em algum momento bater uma insegurança. Isso é normal. Mas o que eu trago e que eu aprendi muito jovem é essa parte de você conseguir dentro de você mesma, dentro desse seu autoconhecimento, você elevar a sua autoestima e não cair em ciladas. Quando eu falo sobre a imagem, que muitas pessoas acham que a moda é fútil, eu já ouvi muito isso. Ah, você trabalha com moda? Coisa fútil. Não, gente, eu não trabalho com essa moda fútil. Eu trabalho com essa moda que encoraja a mulher, que empodera a mulher, que a coloca onde ela quer estar. E falando um pouquinho da minha história, que você comentou, porque tudo isso eu desenvolvi, essas técnicas que eu tenho de autoimagem. Eu não sou a mais bonita, nem a mais alta, o meu olho É maravilhosa.
Você é maravilhosa desde quando eu te vi a primeira vez. Uau, que mulher linda. Ah, isso é lindo. Eu acho que isso tem muito do Espírito Santo, né? Quando a gente está em conexão com Deus, a beleza vem de dentro. Ilumina o que já está maravilhoso por fora, é iluminado pela luz do Espírito Santo que emana de dentro. Isso aí acredito muito. A gratidão, né? A gratidão inteira. E pelo fato da gente agradecer, isso já nos torna belas e diferentes. Mas, como eu comecei minha carreira trabalhando como modelo, eu vim do Paraná para São Paulo aos meus 15 anos. E a carreira da modelo você chega em São Paulo, depois você vai viajar para fora trabalhando internacionalmente. Minha primeira viagem internacional saiu aos 17 anos para a China. E eu fui para ficar 3 meses na China. E toda aquela pressão de modelo, que é de fato um universo um pouco hostil, se você não tem uma base boa. Por isso que hoje com os meus filhos, eu tenho uma menina de 15 e um menino de 13, eu sempre trabalho essa base religiosa que me ajudou tanto para eu tomar, nas minhas tomadas de decisões, desde sempre. E ali, quando eu cheguei na China, eu era uma menina, eu sabia que eu era uma menina bem apresentada, afinal eu era modelo. Porém, eu não era a mais alta, porque ali tinham as russas, aquelas mulheres lindas. Na China tem muitas modelos russas, lindas, maravilhosas, do olho azul, parece Barbies. Só que muitas vezes, meninas, pessoas, seres humanos, que são muito rudes. E eu já rezava, né? Eu chegava nos castings falando, Deus, me ajude. Minha mãe me ensinou muito isso. E a primeira semana que eu estava ali foi muito difícil. Minha autoestima foi no pé. Eu mal sabia falar inglês. Eu me sentia feia perto daquelas mulheres, daquelas outras modelos. Tinham pessoas cruéis, que infelizmente existe ser humano que faz o mal. E eu nem julgo, eu perdoo, mas eu sei que isso é por conta de alguma dor que essa pessoa teve na vida. E ela precisa fazer o mal. E ali, com a minha Bíblia, que minha irmã, eu tenho até hoje essa Bíblia que minha irmã fez uma dedicatória, eu ajoelhei e falei, Deus, eu não posso falar para os meus pais que isso está ruim aqui, eu vou ter que dar um jeito de melhorar, senão eles vão mandar eu voltar embora, e aqui está o meu sonho, aqui está o que eu me esforcei. Então eu comecei a me olhar no espelho e falar algumas palavrinhas de autoestima, de reconhecimento, de empoderamento. Eu super nova, imagina, aos 17 anos. Eu lia muito a Lei da Atração, sempre acreditei que tudo que a gente mentaliza chega até nós. Se você mentaliza e se você põe nas mãos de Deus, se você acredita no processo, vai chegar. Não no nosso tempo, mas no tempo divino. E eu comecei a trazer o que eu tenho de melhor, que é a minha simpatia, que é o meu carinho, que é a minha sororidade. Nem falava-se essa palavra em 2005, mas eu já fazia. Tinha uma menina que tentava fazer um mal para mim, eu via que, sei lá, tinha alguma coisa errada com o sapato dela, eu ia, ajudava a arrumar. Eu fui adentrando e conquistando meu espaço com essa minha parte genuína e de caridade, que a gente aprende muito isso na igreja, inclusive, né? E ali foi indo, comecei a falar inglês, chegava no casting, eu via que as russas eram muito, russas, ucranianas, grossas, e meio que não estou generalizando, tá, gente? É grande parte, e as pessoas que eu convivi eram grossas com os chineses, e enojavam, e eu, muito pelo contrário, comecei a ser grata por estar ali. Aprendi a falar algumas palavras em chinês. Ni hao ma, o paxi, dama. Eles se felicitavam de uma maneira, porque falavam, nossa, essa brasileira sabe falar algumas palavras, super simpática, querendo entender mais da cultura deles. Isso só me engrandeceu. Eu me senti bem, bonita, e em 2 meses eu me tornei a modelo que mais trabalhava na minha agência, a Model Line lá da China. E isso foi muito bacana, porque imagina, para minha autoestima, eu comecei a ver que o meu método funcionava para mim. Eu comecei a ajudar outras brasileiras e assim vou indo. Tanto é que Raquel Santolai, um beijo para você, essa minha primeira roommate brasileira, hoje ela mora em Santa Mônica, tem uma família, ela falava, vai lá, ela me chamava de bicha, bicha vem aqui, que era um termo que a gente usava, bicha e marida, que a gente morava no mesmo apartamento. E ela falava, vai Su, mentaliza pra gente aqui esse job, mentaliza esse trabalho, mentaliza que vai dar certo. E de fato era. Quando eu mentalizava, acreditava que aquele trabalho ia vir para mim, eu me moldava. Então, eu acho que para quem está em casa nos ouvindo, é muito sobre isso. Use esse método que eu comecei lá atrás, por uma necessidade de conquistar o meu espaço, para você também. Seja lá qual o cenário que você está inserida. Se você é uma mulher que quer elevar a sua carreira
na sua empresa, se vista como tal. Se você quer ser uma CEO, uma CFO, se vista como uma CEO, uma CFO. Não dê sorte para o azar. Ah, mas tá bom, para a empresa eu vou, que isso eu vejo muito ali. Para a empresa eu vou super bonita, tô vestida, tô adequada para o meu dress code. Mas aí final de semana, eu vou pro bar, aí eu bebo demais, ou eu vou na padaria de qualquer jeito, eu não ligo para os meus vizinhos. Não, você tem que mudar de dentro para fora. Não vale a pena se fantasiar de uma mulher de sucesso. Isso me fez lembrar de uma coisa que isso acontece muito, eu vi isso muito com as minhas mentoradas, em relação à ideia de que a mulher, quando ela se torna mãe, que ela vai ser aquela pessoa com olheira de coque, com a roupa toda golfada. Vai ser. E aí, foi até um dos motivos pelo qual existe hoje a metodologia Mulher Bem Disposta, foi a partir de como as mulheres que já acompanhavam o meu trabalho me viram seguindo ali no início do puerpério e viram que a vida não parou, né? Nasceu um bebê, nasceu uma nova versão minha, mas essa minha versão, ela não era uma versão que precisava estar desmazelada. E não minimiza toda a história que você já teve. Lógico que não. E eu vejo que isso é um medo muito grande. E assim, eu já ouvi isso, inclusive, como eu volta e meia eu estou em ambientes onde eu estou participando de imersões, seja como uma aluna ou mesmo quando eu vou falar para outras empreendedoras. O que eu vejo são mulheres que às vezes existe um desejo grande de dar o passo. Às vezes até o marido já está falando, nossa, eu quero muito me tornar pai, vamos dar o passo, né, de estarmos abertos à vida, nos tornarmos pais e tal. E essas mulheres abertamente, para mim, né, no secreto delas, mas abertamente falar assim, eu temo o que vai acontecer quando eu der o passo da maternidade. Porque elas têm esse ideal que a gente vê muito na internet e que você vai entender, eu acredito que você vai concordar nesse aspecto comigo, que é o seguinte. É muito comum quando as pessoas se vitimizam de isso gerar um engajamento muito grande, né? Você que também trabalha no meio online, você sabe o quanto, quando a gente toca num ponto sensível, nós vamos pegar pessoas que estão feridas e que são maioria, porque não é a maioria das pessoas que busca ajuda para se curar, elas acabam tentando lidar com as coisas sozinhas, sem ajuda, e elas perpetuam problemas com autoestima, perpetuam dores mal resolvidas ali em relação à história familiar. Então, todas as vezes que são temas sensíveis que são transmitidos na internet geram muito engajamento. E nós vivemos numa era onde as pessoas elas buscam por engajamento, ainda que isso seja falar sobre coisas que não vão elevar o outro e fazer com que o outro possa amadurecer, crescer, progredir. E aqui a minha missão com Bem Dispostas é justamente o contrário. Ainda que não seja o modo mais engajador, que cada mulher que assiste os episódios seja de fato transformada por cada pedacinho de conteúdo que ela consegue absorver, porque são conteúdos riquíssimos. E aí você vai concordar comigo que não é verdade que tem? Tipo, tocou num ponto sensível, todo mundo se junta por quê? Bom, vitimizou. Um assunto muito latente é a história, que é super delicado, inclusive, falar, da obesidade. Tá tudo bem, eu sempre falo que a mulher, ela é linda como ela é. E o primeiro passo é a gente aceitar onde nós estamos, como nós estamos. Se você se aceita de verdade, se você se ama e não vai se vitimizar por uma dor do modo como está seu corpo, tá tudo bem. Agora, a dor da mulher é quando vem uma leva de pessoas que se alimentam mal. Se você é uma mulher que é obesa, que é curves e que eu amo trabalhar trazendo looks para mulheres plus size, tá tudo bem, mas tem que ser saudável, gente. Não ser saudável que é o problema, não é como seu corpo está. Tem mulheres que têm um estilo de corpos mais volumosos e que é lindíssima. Minha sócia mesmo, Carol Sanches, que está sempre comigo nas minhas redes sociais, é uma mulher super saudável e uma mulher curves, uma mulher que representa a comunidade plus size. E tá tudo bem, só que ela se alimenta bem. Os exames estão em ordem. Agora, quando a gente vê um movimento falando na internet, eu sou gorda mesmo e eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, a minha vida é livre, é aí que mora o perigo. Porque a gente, inclusive, impacta os jovens. Eu tenho uma filha adolescente
Eu falo para ela, você é reflexo do que você se alimenta, que é algo que você fala também. Aliás, você é reflexo do que você se alimenta via oral, se alimenta por cultura, se alimenta assistindo, se alimenta acompanhando, seguindo, né? ouvindo. E você já viu como que no meio do nicho de maternidade é muito comum, assim, uma mãe falou sobre sobrecarga materna, todas se unem para falar sobre a sobrecarga materna. Aí, a mulher que olha para a maternidade, e aí não estou dizendo que a maternidade não é renúncia, porque é renúncia, é autossacrifício, é mudanças por completo na nossa história de vida, mas não significa que isso vai mudar a nossa vida para pior. Quando é que a maternidade muda a vida de uma mulher para pior? Quando ela entrou nessa jornada sem ter consciência do que ela precisaria abrir mão ou Isso que você falou. se permitir mudar. Quando ela entra nessa jornada sem entender o que é essa missão. E aí o que a gente vê? Quando a mulher não está como a de coque, ou então que já ganhou peso e não consegue, porque tem muito disso. A mulher depois que ela engravida o corpo dela fica todo diferente, mas coloca como se fosse assim, o corpo da mulher vai ficar horrível. A mulher depois que ela tem filhos, ela não tem mais a vida dela, ela vai ser descabelada, ela vai ser mal vestida, ela vai andar toda golfada. E aí, quando as mulheres viam que essa não foi minha realidade nem no pós-parto ali nos primeiros dias, isso começou a fazer perguntas chegarem para mim. Como que você fez? Né? E aí eu queria que você também pudesse transmitir um pouco disso, porque você é mãe de 2 filhos, você trabalha com isso com milhares de mulheres há muito tempo. O quanto existe um equívoco baseado naquilo que é repetido várias vezes se torna uma verdade. Existe, assim como você comentou sobre a questão do peso, né? As mulheres que muitas vezes elas se entregam e acabam descuidando de si mesmas por não estarem no corpo que elas gostariam. Como nutricionista, várias vezes eu expliquei isso para as pacientes. Você só vai conseguir se firmar na decisão de mudar, óbvio que quando ela trabalhasse também o emocional, mas quando ela conseguisse se amar como ela estava, que é o que você falou. Por quê? Pensa nos nossos filhos, marido, amigos, familiares que a gente ama. A gente só consegue fazer coisas por quem nós gostamos. A gente não sente vontade de mover mundos e fundos e fazer sacrifícios por pessoas que a gente não gosta. E aí, quando a mulher está nessa posição de não estar com o corpo que ela gostaria de ter, mas ela sente raiva de si mesma, Perfeito. e se julga e se critica o tempo todo, como é que ela vai conseguir ter forças para se mover na direção dessa mudança e de vislumbrar, de mentalizar e agir na direção de melhorar ou de se cuidar? E você, que trabalha com a autoestima, fala um pouco disso para essas mulheres, tanto nesse sentido, se o corpo não está como gostaria hoje, nesse sentido da autoestima, e também desse ideal desvirtuado, disfuncional sobre a imagem de como é uma mãe, porque aí a mãe que não está se enquadrando nesse perfil, ela acaba sendo julgada como a que está romantizando a maternidade. Exato, O normal é visto como o que está romantizando. Isso é muito louco, né? Hoje em dia, o que é o certo, o correto... Tá romantizando. Tá romantizando. O que é o bom, a maternidade é a coisa mais linda, gente. Eu me tornei uma outra pessoa, eu falo isso, me arrepia. Nós somos co-criadoras de Deus. Já parou para pensar nisso? É uma vocação, é um dom. É uma vocação, é você... tudo é muito lindo, né? Que contempla a família. E eu sempre tive essa noção. Por mais que na minha família também tiveram várias desavenças, como todas as famílias, né? Meu pai, nós somos... Eu, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos, eu sou a mais nova. Fui a primeira a sair de casa. E quando veio a maternidade para mim, imagina que eu morava em Milão como modelo. E eu engravidei 2 anos antes do que a gente tinha programado, eu e meu marido. E eu tive que parar. Eu descobri que eu estava grávida com 4 meses, gente. Porque eu tomava um remédio que me dava cartela e a maternidade veio. Eu tinha 21 anos, no auge da minha carreira. A gente ia casar em 2011 e eu engravidei em 2009. E ali, eu falo pro meu marido, hoje a gente brinca. A gente fala, a gente tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus deu muito certo. E hoje a gente dá, inclusive, palestras na igreja, no ECC, diálogo com os filhos. Porque tanto a gente fala muito da mulher, mas também tem a parte do homem, né? Ou isso aí é algo que fortalece a família. Mas no momento que eu descobri que eu estava grávida, eu rezei e falei, eu vou ser mãe, eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar para ser a melhor mãe que eu posso ser.
E assim foi, desde a gestação. Porque você não é mãe na hora que nasce o neném. Quando você está grávida, você já vai pensando. Isso não é romantizar, mas é você trazer a melhor estrutura que você pode ter sua com você mesma. E isso a gente parte do princípio de você se autoconhecer, de você se amar, para você estar bem consigo mesma, porque a gente não consegue cuidar de ninguém se você não estiver cuidando de você. Isso vem desde de fazer um processo terapêutico. O que me faz bem? Meditar? Então vai meditar. Eu gosto de ir à igreja, eu gosto de ir para o culto, eu gosto de praticar esportes. Não é porque você vai ser mãe que você vai deixar de fazer aquelas pequenas virtudes que te levam a ser a mulher potente que você é. Uhum. Eu sempre gostei de moda. Eu sempre gostei de praticar exercício. Eu continuei caminhando, eu continuei me vestindo bem, separando as roupas, mesmo grávida. Eu colocava lacinho em cima da barriga. Isso era a chave para me colocar lá para cima. Mesmo naqueles dias que a barriga estava enorme, que não cabia nada, ou no meu puerpério, que foi difícil. Amamentar é um desafio. Nunca a maternidade vai ser super fácil. Mas quando você foca naquilo que realmente faz sentido e você não abre mão das pequenas virtudes que te fazem crescer. Então, arrumar o meu look, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fui levar a Sofia na pediatra, eu lembro até hoje desse dia que foi a primeira vez que eu coloquei um vestido, eu falei, calma, eu tô com esse sutiã que não é nada bonito, mas eu vou pegar um vestido que cubra, que dê pra eu arrumar. Não tô cabendo em nada. Existem vestidos de malha. Sempre tem estratégias. E não se feche. Eu acho que o perigo da mulher é ela se fechar no universo dela e não procurar ajuda conosco. Mandem mensagem, eu procuro responder todas as pessoas, eu tenho time que me ajuda nisso. Su, poxa, que vestido que eu uso? Qual é a cor? Outro ponto importantíssimo. A psicologia das cores. Num puerpério, se tá difícil a pega do seu filho para amamentação, que é um desafio para muitas mulheres, se seu marido não é aquele homem platônico que você colocou, que vai estar te ajudando tanto e tá tudo bem. Se Deus te deu aquele marido, é porque você dá conta. Eu sempre penso, a gente tem a cruz que a gente consegue carregar. Meu marido era muito jovem quando a Sofia nasceu. Eu tive que ir moldando muitas coisas ali. E fui fazendo, então fui pedindo ajuda para ele até na amamentação. E eu fui trazendo isso que é a minha fortaleza, da imagem, de você se sentir bem. Eu ia num evento, eu ia no almoço na casa da minha sogra. Eu colocava uma camisa dele. Essa é uma dica muito legal. Minhas camisas não estavam servindo em mim. Então eu pegava uma camisa do meu marido, a camisa mais fácil para amamentar, colocava uma camisa branca. Com certeza seu marido tem uma camisa branca, se você acabou de ter neném, tá? Nossa, eu uso muito camisa branca hoje em dia, eu ainda amamento. E você usa do marido? Pega a sua dica. Eu não uso do marido, mas assim, você falou isso, tipo, a quantidade de roupas que eu passei a usar prioritariamente porque eu preciso conseguir amamentar aonde eu estiver. Porque quando você tem uma criança pequena, às vezes a criança quer. E agora a Maria já come, eu já consigo, inclusive numa circunstância em que ela pede e que não é possível naquele momento, como ela já come há muito tempo, eu consigo, tipo, filha, agora não. Mas durante muito tempo, inclusive até antes da introdução alimentar, era 100% do tempo com roupas acessíveis para alimentação. Claro. E outra, além da camisa que tem os botões que abrem, vamos lá, se você voltou o corpo rápido, você usa suas camisas. Se não, pega essa dica da camisa do marido, do irmão, do pai. Coloca uma camisa branca, uma calça pantalona, você tá super bem vestida. E fica tão linda, né? Fica chique. Fica tão lindo. Eu amo vestir assim. Eu amo. E tem um terceiro acessório que eu amo. Lenço, echarpe e pashmina. Eu falo, se as mulheres soubessem o poder do lenço, da echarpe e da pashmina, se você tá no cenário que tá amamentando sua filha, coloca um lencinho aqui, coloca uma echarpe, na hora que você vai amamentar fora, você jogou aqui no colo, você tá protegida, se torna super elegante e ainda te protege do frio, se caso esfriar. Então, a minha resposta quanto à sua pergunta é essa, é você pensar em elementos que vão facilitar a sua vida. Ai, Su, mas eu quero pôr a camiseta de malha mesmo que puxe, meu cabelo tá feio, meu cabelo tá caindo. E aí muitas falam, inclusive, mas a gente passa a não ter tempo nem para lavar o cabelo e tal. E aí, dentro da metodologia do Bem Disposta, uma das coisas que eu trabalho, além dessa parte da autoestima, da cura emocional, que é o nosso segundo pilar, é a parte do alinhamento do casal.
Perfeito. Não foi o meu caso, porque no meu caso, o meu marido e eu, a gente se estruturou e se casou e fomos ter filhos depois. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas. Sim. Inclusive, tem muitas pessoas que, dada a história de vida, e eu sei que isso acontece na vida de muitas bem dispostas, dada a história de vida delas, elas talvez começaram a ter uma noção de fé ou de qualquer outra coisa voltada mais para virtudes, não dentro do seio familiar. Às vezes vieram de famílias que não apontaram para elas esses caminhos. E o que acontece? Agora tá lá, já se casou, até brinco assim, é brincadeira, mas é uma coisa muito séria, que é assim, se você falhou no recrutamento da pessoa mais importante da sua vida, você vai precisar caprichar no treinamento. Perfeito. Então, o alinhamento do casal é fundamental, porque essa questão do, mas eu não tenho tempo nem para lavar um cabelo, peraí. Que nível de alinhamento é esse que você e o seu marido não conseguem ter essa noção de que se você é a pessoa mais importante da vida dele e ele é a pessoa mais importante da sua vida, de vocês dois em algum momento no dia não estarem ali juntos com ele, cuidando ali do bebê para que você possa tomar um banho com calma, para que você possa se cuidar, para que você possa se vestir, para que você possa se maquiar. Não quer dizer que você vai fazer no mesmo tempo que você fazia antes, porque a gente passa a ficar muito mais prática. Claro. Né? Eu vejo até a minha mala de viagem, ainda dá para melhorar muito, mas eu vejo que a minha mala, ela era, eu levava muito mais coisas de acessórios e tal, e como agora tem a mala também da minha filha, eu vi que eu passei a ser uma pessoa que eu preciso sintetizar e fazer combinações. Às vezes eu queria levar um calçado para cada look. Agora não, eu já sei que é um calçado de salto, entendeu? Eu faço assim. E isso a gente vai mudando. Então, assim, não é que a mulher, ela vai deixar de se cuidar. Talvez ela não vai ter o mesmo arsenal de coisas à disposição como antes numa viagem, por exemplo. Talvez ela não vai ter o mesmo tempo que ela fazia, a maquiagem que ela fazia. Mas isso não significa que ela vai ser a mãe de coque com olheira e golfada. Jamais. E sabe qual é a boa notícia? Hoje em dia o mercado está muito aquecido para a praticidade. A mulher contemporânea, ela quer praticidade. Mulher que é mãe, mulher que não é mãe. Então, falando de produtos para arrumar o cabelo, gente, nem que seja um shampoozinho seco, se for o caso, sabe? Hoje existe maquiagem, essas maquiagens sticks de bastão, um protetor solar com cor, um blush, um batom e um rímel, você tá ótimo. Ainda mais que agora estamos na era da Clean Girl. Clean Girl, exatamente. Fazer aquela maquiagem rápida mesmo, prática. E quanto ao look, o guarda-roupa cápsula. Por isso, Lídia, que muitas mulheres buscam a consultoria de imagem pessoal em momentos de transições na vida. Que é um deles, né? Essa mudança da maternidade. É total. Não dá pra gente falar que não muda. Muda muito. Eu mudei, quando eu me casei, foi nítido e não foi pensado, mas assim, foi automático. Eu me casei, virou uma chave e que eu mudei muito do meu estilo. E na hora que eu engravidei, me tornei mãe, assim, boa parte das coisas eu falei, não faz o menor sentido isso aqui mais. Como que eu vou usar? E não é algo que alguém impôs pra você. As pessoas às vezes têm esse pensamento errado de que a consultora de imagem vai vir e vai falar exatamente o que eu tenho que usar. Na minha consultoria, eu ajudo a pessoa a chegar onde ela quer chegar. Por isso que eu falo que são 3 meses que a gente fica com essa mulher, é um processo. É o processo dela se autoconhecer, junto com você. É o autoconhecimento e a gente só vem ajustando a rota e trazendo os elementos corretos que vão trazer munições para ela conseguir trilhar o caminho com o objetivo. E é muito comum, antes da maternidade eu usava um tipo de saia que hoje não casa para mim, ou eu casei, eu preciso mostrar essa postura de uma mulher mais séria, mais respeitosa, que nós temos uma missão como mãe e como esposa muito importante perante a família. E nós, que somos mulheres bem dispostas, a gente evangeliza com a nossa imagem. Você já parou para pensar nisso? Sim. O evangelizar é conversar com alguém num bom dia, tratar as pessoas igualmente, seja um CEO de uma empresa, o faxineiro da empresa. Isso é ser cristão. E a sua imagem, a sua roupa também evangeliza. É uma forma inclusive, de respeito com o outro no sentido de, quando nós nos apresentamos bem
seja diante do nosso, porque no namoro todo mundo quer se vestir super bem, né? Mas quando nós nos apresentamos bem diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos, e uma coisa, ó, bem disposta, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas sua filha, ao olhar para você, ela vai entender qual é o modelo de mulher, o modelo de vestimentas, de coisas que são o adequado. E isso depende, óbvio, da relação que vocês têm dentro de casa. Se é uma casa harmoniosa, né? Total. Se é um matrimônio harmonioso. E essa mulher, essa filha vê que o pai admira e respeita essa mãe. E essa mãe tem uma certa postura e uma vestimenta respeitosa. Você não vai ter preocupação da sua filha depois estar querendo usar mini saia. Por quê? Ela já viu que, sendo da forma como a mamãe o papai ama, admira e respeita. E não só o papai, toda a sociedade. Toda. E outra, o filho, muitas mulheres que não param para pensar. A forma como você se veste e a maneira como você e seu marido tratam um ao outro é a maneira também como o seu filho vai buscar lá fora. É muito engraçado que muitas mulheres querem ter uma nora que seja uma menina decente, e ela respeitosa, uma menina que tenha... É muito engraçado porque isso é muito importante a gente parar para pensar. O tipo de nora que eu gostaria de ter tem a ver também com o tipo de mulher que o meu filho vê dentro de casa como o exemplo de mulher. Então, como é que eu posso esperar ter uma nora respeitosa, uma nora que seja, em todos os sentidos, adequada para estar ali, para chegar na minha família e somar com a gente, se eu sou uma mãe ignorante, grosseira, falto com respeito com meu marido, falo de qualquer jeito com ele, não tenho zelo no meu vestir, não tenho o meu pudor mesmo na forma como eu ando dentro de casa e tudo mais. Gente, isso tudo comunica e os nossos filhos, eles aprendem isso desde pequenininhos. Eu falo, gente, eu conheci a Maria Clara, né? A coisa mais rica desse mundo. Que neném linda. Obrigada. E uma delícia. Ela me serviu chá, suco verde, que ela fez na maquininha dela. E eu sempre falo, quando eu conheço o filho, eu já sei como é o pai. E é assim, gente, os filhos, eles são reflexos diretos nossos. Seja um bebê, seja uma criança de 7 anos, na primeira, na segunda infância, ou um adolescente. Graças a Deus, eu tenho 2 seres incríveis que Deus me deu, e eu falo que a Sofia e o Érico são nossas riquezas. E a gente teve, óbvio, sempre como fomos pais jovens, e a diferença é 1 ano e 7 meses, no aniversário de 1 ano da Sofia, descobri que eu já estava grávida do Érico, foi aquela loucura, e o Getúlio sempre esteve muito ali comigo. E óbvio que a gente erra em diversos, já errei muito, mas eu sempre procuro reajustar a rota. E eu falo muito claro com as crianças, tanto eu quanto o Getúlio. Se eu fiz algo que eu errei com eles, eu sento com eles e falo, olha, me perdoa por isso. A mamãe está aprendendo a ser mamãe de uma menina de 15 anos. Eu não sabia até então. E eles têm muito claro, é muito gostosa essa relação. E eu falo que de todas as minhas versões, empresária, personal stylist, apresentadora, youtuber, mãe, o que eu mais gosto de ser é mãe. E é muito precioso, quando a gente entende a preciosidade desse dom da maternidade, você volta para aquilo todo o tempo. E você comentou um ponto muito importante da filha se vestir bem, desde as festinhas de aniversário. Como que mães hoje em dia colocam funk para tocar numa festa de aniversário de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos? O que você ouve, assim como a imagem, o que você ouve, que você põe para dentro da tua casa, é o que vai refletir nos seus filhos. E eu tenho pessoas que eu conheço que têm filhos da mesma idade que a minha e que hoje estão com crises com esses adolescentes, porque dentro da casa dela sempre foi dessa maneira, era ouvindo músicas chulas, era tendo comportamentos estranhos, e hoje as meninas com 15 anos são super sexuadas e querem namorar antes do tempo. Eu falo que a criança tem que ser criança até quando ela puder. Minha filha brincou de boneca até sei lá quando, até hoje, às vezes eu falo para ela, Sofia, vamos... Ai não, mamãe, calma, não quero brincar de boneca, mas a gente não acelerou nenhum processo. Eles vão ter uma vida inteira para ser adultos e terem questões voltadas à sexualidade. A gente conversa muito sobre tudo em casa, mas eles entendem que namorar não precisa ser precoce, tem que deixar o tempo ao tempo, e isso tem muito a ver com a vestimenta. Total.
A Sofia usa muito as minhas roupas. E ela é muito parecida comigo, ela tá alta. Tem vezes que até meu marido confunde a gente de costas. Ele fala, nossa, quem é quem? E eu amo tudo isso. Eu amo que a minha filha use meu closet. Eu sei amo muito da minha mãe. porque eu tenho a certeza de que ela vai se vestir de uma maneira mais elegante, que ela não vai jamais colocar uma roupa que vá... Lugar. Exato. E que vá dilapidar aquilo tudo que a gente construiu dela. E a roupa tem esse poder. A roupa tem o poder de engrandecer a mulher, como a roupa tem o poder de diminuir a mulher. E é muito sério quando a gente faz as nossas escolhas de que imagem a gente quer transmitir. A Sofia tem o estilo dela. Às vezes ela fala, ai mamãe, isso aqui tá muito velho pra mim, não vou usar. Eu falo, claro, mas ela vai e ela sabe acessar quando ela precisa. Então isso é muito gratificante, que minha filha ama usar o meu closet e eu amo tudo isso. E você me falou, isso me fez lembrar de uma coisa em relação a quando eu era mais nova, né? Que o meu pai, por exemplo, ele sempre foi uma pessoa mais conservadora. E a minha mãe ali, tipo, eu nunca tive o exemplo dentro da minha casa de roupas vulgares e tal. Só que eu me lembro que, por exemplo, os meios aonde eu vi as meninas usando certas coisas e tal, tem certas coisas que hoje eu busco trazer da forma como eu vivencio dentro da minha casa, que os meus pais, obviamente, deram o melhor que eles puderam, né, deles, mas que, por exemplo, tinham assuntos que às vezes poderiam ter sido mais conversados ao invés de sido impostos. Total. E que só despertaram curiosidade porque houve uma imposição. Agora, aonde existe um exemplo e existe uma postura, tanto pela parte do pai, quanto pela parte da mãe, quanto dos ambientes onde a gente se coloca, eu vejo que isso tudo já vai construindo no imaginário da criança uma outra visão, uma outra percepção, e ela, talvez você já poupa ela de vislumbres de coisas que, se isso não tivesse sido muito bem cuidado, talvez iria despertar nela determinadas curiosidades. Muito bacana esse ponto. Até voltando para labels, por exemplo. Tem mulheres que acham que para você estar bem vestida, você tem que usar peças de marca, a bolsa de marca, o casaco. E, infelizmente, mulheres que são assim e que falam isso dentro de casa para o marido, adivinha, filha? A filha, quando faz 15 anos, ela vai querer uma bolsa de marca, ela vai receber presentes. Se não for o presente com uma marca ali estampada, ela não vai valorizar. Eu sempre busquei em casa valorizar tudo, a pequena coisa. Eu venho de uma família super humilde. Meus pais têm o que eles têm a custo de muito trabalho. Eu estudei em escola pública e tenho muito orgulho de toda a minha trajetória. E a gente, no Paraná, as escolas públicas são excelentes. E minha mãe falava, você tem que ser a melhor aluna da sala. Eu tentava ser aquela melhor aluna e eu sempre sonhei muito alto. Eu falo que eu mentalizava e minha vida foi sendo assim. Eu sonhava alto, até hoje é assim. Sonho alto, mentalizo, capa da Forbes me aguarde. E a gente vai construindo naquele processo, pedindo para Deus, mostre-me o caminho, coloque as pessoas adequadas no meu caminho. Meu marido vem de uma outra realidade, ele vem de um outro tipo de família, e a gente consegue trucar muito mediante isso. E eu falo para ele, a gente tem que trazer para os nossos filhos a riqueza, que eu venho de uma família humilde que não me deu joias, mas deu a maior riqueza que eu poderia ter, que foi o amor, a consciência, que foi o respeito mútuo e a minha autoestima. Minha mãe sempre falava isso para mim. O fato da gente se assegurar, saber que a nossa imagem conta demais, com quem você convive vai dizer muito sobre você. E não precisa se pautar em coisas fúteis, coisas mundanas. Mais do que uma bolsa de marca, vale quem de fato você é, quem de fato você respeita, o conteúdo que tem dentro de você. Então, quando você mostra isso para sua filha e você de fato vivencia isso, ela vai saber valorizar. A coisa mais linda é quando meus filhos, a gente, sei lá, nos aniversários, por exemplo, óbvio que vem todo tipo de presente. E quando vem um presente simples, com uma cartinha escrita à mão, eu falo, Sofia, eu dedico aquela atenção. Acredito que você deve ter esse momento de abrir os presentes no aniversário. Eu sempre mostro para ele, seja um aniversário pequenininho, um aniversário grandão, que vem muitos presentes.
eu abro presente por presente, a gente faz, aliás, essa é uma dica muito legal, eu vou anotando, sempre tem uma irmã, minha irmã ou minha cunhada que tá junto, eu vou falando, vai anotando, Maria deu essa Sabe o que eu blusa. passei a fazer? Desde o chá de bebê da Maria eu faço isso. Eu faço uma foto e um vídeo eu falando, fulana deu isso aqui, ó, isso aqui foi... Então, Eu faço um mini vídeo ali, sabe? eu não faço o vídeo, eu tenho sempre uma terceira pessoa comigo que vai anotando, Maria deu isso, Joana deu isso, e depois eu mando um WhatsApp agradecendo, gente, um áudio, oi Maria, obrigado por isso. Isso vai criando no seu filho a gratidão. E a gratidão é um sentimento tão especial para tudo. Gratidão, Deus, por eu ter esse corpo. O corpo não tá como eu imaginava, mas gratidão por isso. Gratidão pelo meu cabelo. Ai, meu cabelo tá caindo. Gratidão por eu ainda ter esse cabelo. Quando você começa a agradecer é a graça descer. O reclamar é você pronunciar 2 vezes aquele problema. Então, mesmo que seja, sei lá, meu marido não está sendo o homem que eu gostaria que ele fosse, meu marido não elogia quando eu me visto bem, ao invés de eu reclamar, Deus, meu marido não me elogia. Deus, obrigada por meu marido me elogiar tanto. Às vezes em casa eu pareço uma louca, quando as coisas estão fora do que eu queria, mas eu começo a agradecer pelo que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse isso. Então, gratidão pelos meus filhos serem tão educados, gratidão por meus filhos, por meu marido, poxa, estar dedicando tempo especial para mim. Isso vai criando, vai gerando. E a gente está caminhando para o final, a nossa conversa fluiu super rápido, você passa muito rápido. Mas eu queria muito que você comentasse, dentro do pilar carreira do método Mulher Bem Disposta, uma das coisas que eu trabalho com as alunas é a parte de posicionamento, de arquétipos. E uma das coisas que na minha própria trajetória eu fui percebendo, olhando em retrospectiva, as minhas fotos na minha clínica, como eu me vestia para uma sessão de fotos profissionais, que é uma coisa que eu sempre fui atualizando muito. O que eu observava? Eu sempre tive um senso estético apurado, porém, como existia um desconhecimento de várias coisas ainda, e que eu fui refinando, e parte do que eu fui refinando teve a ver com ambientes que eu fui acessando, com aprendizados que eu fui tendo com profissionais, eu fui participando de imersões, cursos, que foram me ajudando a lapidar. E aí agora eu tenho uma clareza que ainda vai no futuro ser diferente da que eu tenho atualmente, mas que já foi fazendo grande diferença. E às vezes eu uso imagens minhas como forma da minha mentorada perceber o que eu estou tentando transmitir para ela. Como, por exemplo, a minha clínica sempre foi um ambiente clássico, então eu sempre gostei de tudo muito clássico. Então lá tem lustre de cristal, tem uma mesa muito bonita, os móveis em laca, tudo assim bem clássico, sabe? E aí, tem uma sessão específica de fotos que eu fiz, e eu olhando assim, eu pude perceber, por exemplo, cor do esmalte, tamanho das unhas, coisas que hoje, por exemplo, desde que eu me tornei mãe, eu gosto muito, por uma questão de estar cuidando de criança, e depois eu entendi que era para mim isso aqui. De usar as minhas unhas sempre com cores mais clássicas e também mais curtas, porque isso facilita muito para manusear um bebê também. E é um clássico, né? E aí, outra coisa, eu percebi que existia, antes desse processo meu de me autoconhecer, eu era uma pessoa que me vestia de uma forma mais clássica. À medida que eu comecei a conhecer um pouco mais da moda e ver o que para essa estação agora vai usar. Não, sabe aquelas coisas de o que vai ser tendência? Eu comecei a pegar e aderir certas tendências, sendo que o meu estilo pessoal sempre foi mais clássico por natureza. E eu transitei durante quase 10 anos fora do meu estilo, que foi a época que eu fui loura, que foi a época que... E quando eu fui avançando mais no meu processo de autoconhecimento e de cura emocional e ajustando partes da minha feminilidade que precisavam de cura, que tinham sido contaminadas de uma forma muito negativa com princípios feministas, mas de uma forma muito negativa, que é do eu sou a mulher que faço e aconteça independente. O que aconteceu? Eu fui lapidando e voltando para o eixo. E esse processo é muito engraçado, que se você pegar uma foto minha agora e uma foto minha aos 18, eu me pareço muito mais com eu de 18 do que eu de...
do que eu de 6 anos atrás. E assim, muito, muito mais. Tanto que as pessoas veem as minhas fotos dessa fase e falam, nossa, mas nem parece você. Mas se pegar uma foto minha adolescente ali, onde eu não tinha vivido esse processo de olhar tendências, vai falar, nossa, agora sim faz sentido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para as mentes dispostas sobre isso. O quanto, às vezes, ela está olhando uma tendência e isso está criando ruídos no posicionamento. Ela não entende, por exemplo, eu estou indo para um podcast, eu estou indo para uma entrevista na TV, me convidaram para uma palestra, eu sou a palestrante do dia. O quanto ter essa noção, e ninguém é obrigado a saber disso sozinho, por isso existe consultoria, né? O quanto ter essa noção de adequar o ambiente que está com o que está vestindo, quanto também ter noção. Se eu quero atingir, eu falo para empresárias, para empreendedoras, se eu quero atingir um público que vai ter o olhar para falar assim, o trabalho dela vale muito. Eu posso até não ter agora, mas eu vou me preparar porque eu quero investir com essa pessoa. Para que essas bem dispostas sejam a profissional de escolha. O quanto a maneira como ela está de verdade, lapidando a imagem, se posicionando da maneira mais assertiva, sem ruídos, é o que vai convencer sem a pessoa precisar dizer. Só o fato dela se apresentar, e é o que você desde o começo falou aqui, a imagem, o quanto ela é poderosa e comunica. Fala um pouco para a gente poder indo para o final, porque eu acho que isso assim é fundamental, e eu vejo que, assim como aconteceu comigo, e eu estou no processo de lapidar cada vez mais, isso acontece muito. As mentoradas que chegam sempre têm isso, muito. Profissionais, assim, super tecnicamente capacitadas. Lógico, mas a imagem não condiz com quem ela de fato é. Foi isso que me moveu a criar o Método Moda. Para mim é um pecado, é uma dó ver mulheres tão bem, tão capacitadas, tão inteligentes, CEOs, CFOs de empresa, mas que muitas vezes não têm a voz ativa. Tá numa mesa, sentada com outros homens, inclusive, e se a mulher pode ser a mais inteligente do mundo, a mais capaz, se ela não estiver vestida adequadamente, ela vai ter muito mais dificuldade de, inclusive, transmitir a ideia dela para aquela empresa. O que acontece muito. Um outro colega do mesmo departamento ouve a ideia, se essa pessoa é um homem ou se é uma outra mulher, mas bem vestida, a ideia vai para aquela pessoa. E eu acho que várias pessoas se identificam aqui. Não só no ambiente corporativo, na casa com o seu marido, por respeito a você e a ele, com seus filhos, inclusive. Eu sou aquela pessoa que eu vou dormir, é para mim mesma. Eu coloco minha melhor camisola, meu hobby maravilhoso, eu amo andar pela casa de hobby. Minhas amigas falam, Su, pelo amor, minhas sócias, Su, pelo amor de Deus, eu não visto para o outro, eu me visto para mim. Quando eu tô andando pela minha casa, eu vejo um espelho, eu quero ver se eu estou bonita. Isso bate muito com o que a gente falou no início, né? Das mães que tá ali em casa o tempo todo, você vai se ver no espelho. Então se arrume por você, para você. Coco Chanel tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, vista-se mal e notarão o seu vestido. Vista-se bem e notarão a mulher poderosa que você é. Então, quando a gente dedica esse tempo para se vestir bem, é para você se empoderar. E não necessariamente se vestir bem é ser refém, escravo de moda. O primeiro passo, e por isso eu criei o Método Moda, porque ali tem, dentro do método, tem o passo a passo para você se descobrir. Óbvio que quando eu pego uma cliente para fazer a consultoria de imagem, pessoal, é uma delícia. Eu vejo aquela mulher florescer e elas ficam muito gratas. E é fato, eu comprovo que ela vai ter mais sucesso profissional. E eu tenho diversos depoimentos de mulheres, CEOs da DocSign, do LinkedIn, do Google, que passaram por esse momento, com inclusive mercados internacionais, porque ela teve um sucesso e elogio mediante a sua imagem. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem financeiramente ter essa consultoria. Então eu criei até esse método online, onde a mulher faz o passo a passo de descobrir o seu estilo. Existe o primeiro, e eu compartilho com todo mundo, e quem quiser anotar, já anote. O primeiro passo para se vestir bem, primeiro a gente tem que identificar o seu estilo matriz. São 7 estilos universais, dentre eles. O estilo elegante, o estilo tradicional, o estilo moderno, o estilo criativo, o estilo sensual,
o estilo romântico e o estilo esportivo. Eu falo isso porque é o que eu trabalho, eu bato o olho na pessoa, já vem na minha cabeça, esse é o estilo, tarará, esse é outro estilo. É muito genuíno meu. Você, claramente, a gente bate o olho em você, já dá pra saber que você é o estilo tradicional. E é muito comum a gente ter até 2, 3 estilos matriz. E tá tudo bem. Eu não tenho o tradicional, eu tenho o elegante, o moderno junto comigo. Mas tem dia que eu quero me vestir do estilo esportiva, tá tudo bem. Tem dia que eu quero me vestir do estilo sensual, tá tudo bem. Mas a gente tem que entender da raiz. Quando eu era criança, como eu vestia minha Barbie? Quem são as mulheres famosas que eu me inspiro? Isso vai te ajudar aí de casa a identificar qual é o seu estilo. Depois disso, além do estilo, identificar qual é o seu tipo de corpo. Qual é o seu biotipo físico dentre os 5 biotipos que existem? Porque muitas vezes você é a clássica e você se inspira numa Luísa Brunet, mas o seu corpo não é o mesmo da Luísa Brunet, então não vai dar bom. Então a gente vai indo passo a passo e depois coloração pessoal, a gente vai adentrando esse universo. Para aí sim, eu falo que na consultoria de imagem, a moda é a última coisa que a gente fala. Porque depois que você passou por todo esse processo, é quando a gente vai ver as tendências que estão em alta, e aí eu vou ajudar essa mulher a identificar se aquela tendência está de acordo com o estilo dela, como que ela vai usar, em qual modelagem, em qual cor, e assim vai. E a própria cliente que se torna minha amiga, eu falo que minhas clientes se tornam minhas amigas, aquela minha própria amiga, /aluna, /cliente, ela vira para mim e fala, uau, Su, não é que agora eu consigo fazer essa triagem e saber o que de fato combina para mim, o que não combina? E aí você se empodera, e aí a sua autoestima eleva. Aí você chega numa loja, a vendedora pode jogar o que for na sua mão. Você não vai comprar só por comprar, por insegurança. Você vai ter uma base para saber, isso faz sentido para mim, isso não faz. Não faz. E aí é onde, se você quer investir numa label, numa roupa de marca, que é um investimento, é uma roupa cara, você vai saber no que investir. Porque aquilo vai estar de acordo com o seu estilo e vai ser algo que vai ficar para a vida, para sua filha. E é muito bacana quando a mulher chega nesse momento. Então, para concluir, é isso. Não sejam refém da moda. A moda não é um bicho de 7 cabeças. A moda está aqui para nos auxiliar, para elevar a nossa autoestima. É um mercado gigantesco que move milhões, trilhões. E ela é positiva. Eu tenho aí uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com moda. Eu sou muito feliz nesse universo. E sim, a moda pode ser algo decente, pode ser algo positivo, pode ser algo que eleva a sua autoestima. E a gente não deixa de ser cristãs por estar usando a moda. Muito pelo contrário. Nossa, foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui, por ter enriquecido tanto com o conteúdo que você compartilhou, com os ensinamentos que você deixou. E agora, deixa para as bem dispostas como é que elas conseguem encontrar você, o seu contato, a sua rede social. Fala para elas que elas possam seguir você, para que elas possam entrar em contato, para contratar também o seu trabalho. Vai ser um prazer, meninas, bem dispostas. Eu acho que grandes mulheres se conectam com grandes mulheres. O meu Instagram é @suelenarrigo, com L só e N de navio. Tanto no Instagram quanto no TikTok, vocês me encontram assim. O meu canal do YouTube, que tem vídeos todas as semanas, sempre nessa didática, ajudando você a elevar a autoestima, mostrando que não custa caro se vestir bem, também é Suelen Arrigo. E eu dou palestras em empresas, trabalho muito forte com RH, ajudando as empresas a empoderar o seu time de colaboradores, a entender a importância da imagem pessoal. Vai ser um prazer estar próxima de vocês e, claro, a consultoria de imagem pessoal ou no meu método que você encontra também no @métodomoda, MODA. Muito bom. Lídia, eu quero te agradecer, que troca gostosa. Foi muito bom. Viu? Que Deus te abençoe, que espaço gostoso, que trabalho lindo que você faz. Obrigada. Aprendi muito com você nesse bate-papo, viu? Você comunica de uma maneira tão genuína, sem nem saber que você impacta tão positivamente nas pessoas. Que Nossa Senhora continue te iluminando. Amém. Obrigada pelo carinho. Bem disposta, eu espero que você tenha absorvido muito o que essa maravilhosa falou pra gente aqui, porque isso, tudo que a Suelen transmitiu aqui hoje, faz parte da comunicação dentro do método Mulher Bem Disposta, onde
a cura emocional, a autoestima, o posicionamento, tudo isso faz parte desta ordenação de vida que a mulher precisa ter se ela quer garantir que ela vai conseguir, sim, conciliar carreira com maternidade sem sacrificar aquilo que é o mais importante, que é o posicionamento dela dentro da sua casa, o posicionamento dela perante Deus, com seu marido, com seus filhos, porque a nossa maior missão, para quem é vocacionada ao casamento, é com a nossa família. E o sucesso na nossa carreira, que é o que eu costumo falar com vocês, que é a missão para além do nosso lar, é uma consequência de uma vida que já é frutífera dentro da nossa casa. Nos vemos no próximo episódio.